hoje aqui no podcast, a gente vai fazer um podcast um pouco diferente. Nós estamos com um convidado aqui para bater um papo com a gente, que é o meu xará internacional, que é o Ricardo, dono da Infortron, diretor de empresa há muitos anos. Infortron é uma empresa muito conhecida aqui em Sorocaba, né? Até pelo tempo que a empresa existe. E o Ricardo também é meu parceiro de negócios também, já há mais de 10 anos. E antes da gente começar a falar um pouquinho do podcast de hoje, eu vou pedir para o Ricardo se apresentar. Fala um pouquinho aí de quem é o Ricardo e da empresa dele, por favor, Ricardo. Sou o Ricardo, como ele já falou, internacional, chileno. Vim para o Brasil já faz uns 46 anos, mais ou menos. Me formei aqui pela Faculdade de Engenharia, aqui em Sorocaba. Fundei a Infortron já faz 34 anos, já faz tempinho. E também tenho, na verdade, a Suprion, que tem mais de 12 anos, certo, de história. Vamos parar um pouquinho de falar de anos aí, que a gente está começando a entregar tudo, né? Eu também já falei que te conheço há mais de 10 anos. Há muito tempo, então. Há muito tempo fica melhor. E a Infortron trabalha com o quê, Ricardo? Então, hoje em dia, na realidade, o setor Infortron começou, na realidade, como assistência técnica. Hoje tem um braço de assistência técnica, mas hoje está focada em automação comercial. A gente é revenda de algumas software houses bem conhecidas, certo, no Brasil. E hoje tem um portfólio de mais de 1.200 clientes. Mais de 1.200 clientes atendidos mensalmente ali, né? Isso, perfeito. Por que o Ricardo está aqui hoje, gente? Porque assim, como o podcast é sobre atendimento de qualidade Disney, né? Como a gente tenta buscar sempre a Disney por ser a referência mundial de atendimento que encanta clientes, que transforma cliente em fãs, eu entendi que o Ricardo fazia muito sentido de estar aqui com a gente. Porque a empresa dele atende hoje em torno de 1.200 clientes mensalmente, né? E não é uma vez por mês. Os clientes vão ligando à medida que vão precisando. São varejistas, na sua grande maioria, tanto restaurantes quanto lojas. Muitos que estão aí ouvindo o podcast vão falar, eu sou cliente dele. O pessoal dele, né, o suporte dele ali tem que estar atendendo esses clientes o tempo todo. E cada vez que você atende um cliente, cada vez que você entra em contato com um cliente, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja pessoalmente, seja por telefone, não importa. Cada vez que você atende um cliente, você está no palco. Né? A gente conversa sempre sobre isso, que a Disney divide o atendimento divide a empresa entre palco e bastidor. Bastidor é sempre que nós não estamos em contato com o cliente. Palco é sempre que a gente está em contato com o cliente. E aí, por causa disso, a Infortron tem gente no palco o tempo todo. Né? E no palco você não pode errar. Errou, foi um show ruim, bad show, como diria a Disney. E aí você tem que trabalhar para melhorar isso. Né? A Disney até divide. Cada vez que dá alguma coisa errada, ela fala que foi um momento trágico. E cada vez que você consegue receber do cliente um parabéns, a gente diz que foi um momento mágico. Então a empresa tem que estar sempre buscando um momento mágico, né, para poder superar, porque um momento trágico ou outro vai acabar acontecendo, não tem jeito. E o Ricardo, eu vou passar para ele agora, eu vou fazer só uma introdução aqui. O Ricardo, ele vem trabalhando comigo, né, já em torno de uns 14 anos. E quando eu conheci ele, eu também ainda não era um especialista no modelo Disney, embora já conhecesse, já estivesse estudando. Mas eu ainda estava colocando isso em prática. Eu tinha muita teoria, na época não tinha muita prática. E o Ricardo não conhecia o modelo Disney de atendimento, mas é um cara muito aberto à inovação, a buscar melhoria. E ele se interessava muito pelo assunto e a gente foi conversando. E a primeira coisa que surgiu, e aí acho que serve para todos nós, que somos do varejo, que somos empresários, que temos um negócio, que temos atendimento ao público e que estamos olhando para esse modelo Disney e falando assim, pô, mas isso aí é Disney, eu não sou Disney. O Ricardo me colocou uma seguinte situação. Cara, eu sou uma assistência técnica de equipamento. O cliente vem com o equipamento quebrado na minha empresa. Né? Ele já está arrasado. Como que eu vou conseguir fazer com que ele tenha um atendimento Disney, que ele saia de lá feliz, sorrindo? Não tem o Mickey atendendo lá no balcão. Já quando o cara vai para uma Disney, o cara vai para passear, vai com a alegria, vai com a família. Então, comparar uma coisa com a outra é muito fora da realidade. Foi isso que nós conversamos, né, Ricardo? Foi. No começo foi esse o questionamento, esse foi o desafio.
de entender como que a gente poderia colocar certo atendimento que fosse diferenciado das outras assistências técnicas, que ele tivesse uma experiência boa quando ele chegasse numa recepção, quando ele fosse atendido. Não é fácil. Demorou anos até a gente conseguir evoluir. A questão é todo ano evoluir em alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, que o cara entenda que ele está ganhando um benefício, que ele está sendo bem atendido, que ele está tendo, na verdade, tendo resposta à ansiedade dele, certo? Porque realmente quando ele leva o equipamento lá, a televisão parada, que ele quer assistir o jogo, que ele quer assistir novela, que ele quer assistir qualquer coisa, e aí ele precisa saber o tempo que ele vai ficar sem a televisão, certo? Ou se vai ter a televisão ou não, na realidade, consertada. Certo? Inclusive, você falou daí do jogo, né? Esse foi nosso exemplo, né? Gente, eu tô passando para vocês aqui algo que aconteceu há 14 anos atrás. Então, conversando ali, o Ricardo falou assim, veja só, na época ele era autorizado de uma marca de televisão, ele disse o seguinte, ele falou, o cara comprou a televisão para assistir a Copa. Vai ter a Copa do Mundo, né? O Brasil, o país do futebol. O cara foi lá e comprou uma televisão top para assistir a Copa. Começam os primeiros jogos, né? Que jogo que se você perder ainda dá para se recuperar. E aí ele começa a assistir a Copa e a televisão pifa. Já passou dos dias lá que a loja troca, tem que ir para manutenção. O cara chega com a televisão lá na assistência técnica dele. Ele vira pro cara e fala assim, olha, agora eu tenho que esperar, porque tá na garantia, a fabricante mandar a peça. E aí a peça só chega depois que já acabou a Copa. Ou como que eu faço para esse cara me ver como ele veria a Disney, né? Sair de lá com atendimento mágico, sendo que não tem muito o que fazer, a situação ali é muito complicada. E se a gente comparar com o cara que vai pro parque da Disney, realmente isso não faz muito sentido. E aí a gente foi evoluindo essa história e apresentei para ele a ferramenta da Disney, que eu já falei aqui no podcast, né, nos episódios anteriores, mas hoje acho que é bem legal para vocês verem uma prática dela, que é a bússola da clientologia. O que é a bússola da clientologia? Você imagina uma bússola e substitui os pontos norte, sul, leste e oeste, né? Tira esses pontos, né? A bússola nos dá direção, mas você tira as direções norte, sul, leste e oeste e substitui por desejos, necessidades, percepções e emoções. Quando você coloca essa bússola na mesa e analisa dessa forma, você vê que qual é o que esperar, né? O que o cliente vem esperando de você. Quais são as necessidades que o cliente tem? Quais são os desejos que ele tem? Quais são as emoções que ele está sentindo naquele momento? E quais são as percepções? Percepções, no caso, são aquelas preconceitos. Ele já foi mal atendido no lugar, aí ele vem até você, ele já vem esperando que ele vai ser mal atendido. E a gente foi conversando sobre isso, e a gente... Me lembro bem de estar falando isso pro Ricardo, e o Ricardo falou, então, peraí, entendi. Então, eu não tenho que me comparar com a Disney, eu tenho que me comparar com outra assistência técnica. O cara vem na minha assistência técnica, qual a emoção, no caso da televisão da Copa do Mundo? A pior possível, o cara tá arrasado, certo? Comprei a televisão e não vou conseguir ver. Essa é a emoção ruim. Qual é a percepção, esse preconceito que ele tem? Que vai demorar, que eu vou ser mal atendido, que eu vou ficar sem saber de nada, né? E aí, qual a necessidade que ele tenha? Que a televisão seja resolvida a tempo. Qual o desejo que ele tem? Que nem tenha quebrado e que ele consiga ver o jogo, né? Então, você vai colocando essa bússola e, a partir daí, você começa a trabalhar ações para ajudar. E aí não tem nada a ver com o parque. E aí o Ricardo, conversando comigo, ele falou, cara, inclusive, eu lembro bem, né, disso, a Disney é que tá enrolada. Porque se é dessa nível de expectativa, né, a questão da expectativa, o cara que chega com a televisão quebrada tá com a expectativa lá embaixo, ele já não espera mais nada. O cara que chega na Disney tá com a expectativa lá em cima. Pois é. Se a Disney errar uma vírgula, né, eu não quero estar na pele da Disney nesse momento. Então, foi isso que a gente conversou. E aí, a partir daí, o Ricardo fez alguma ação lá dentro da empresa. Queria que você contasse pra gente aí, Ricardo, o que mudou a partir do momento que você aplicou a bússola da clientologia, entendeu ali qual era a expectativa do teu cliente em relação ao conserto de um aparelho e não em relação a um parque de diversões. O que você mudou lá?
É, depois que a gente conversou, a gente começou a olhar, certo, o que que pegava, certo, quando chegava aqui o cliente, quando o cliente chega na recepção, o que que ele quer. Certo? É informação. Né? A primeira coisa foi informação. Mas antes disso, para mudar o processo, né, eu acho que eu já tinha tentado, na verdade, fazer essas mudanças com o Sebrae, com outros órgãos, na verdade, fazer uma mudança na estrutura, mas a mudança ela só funciona a partir acho que é do dono, a partir do exemplo. E aí é uma coisa que você tem que mudar, você tem que entender, não é fácil, certo? Porque é um conceito. A gente falando de Disney aqui, né, sempre, é a tal da cultura, né? Se eu não tornar Isso. cultura, eu não consigo que todo mundo da empresa execute. E aí, o que acontece? Você tem que fazer as coisas, na realidade, mudar, tentar mudar processos. Certo? Então, mostrar para pessoas que o cliente é importante, que a gente depende dele, que ele, na realidade, que paga nossas contas, certo? Que esse serviço, na realidade, certo? A gente precisa, na realidade, certo? Que o cliente... E explicar também a dor do cliente, porque é uma dor. O cara da televisão, por exemplo, tem vários exemplos que aconteceram, mas o cara da televisão tinha que comprar uma puta televisão e já tinha convidado todo mundo para assistir o jogo na casa dele. Não é Então, só uma televisão, né? qual era o problema? Ele ia ter que mudar o local, né? Então, ou ele ia ter que comprar outra, né? Naquele tempo, né, ela era muito mais cara. Hoje em dia tá mais fácil de comprar. Mas antigamente você ia falar numa televisão, certo, de 40, 45, 48, 50 polegadas, era um preço lá em cima. Certo? Era Tá muito mais caro. fácil para você, viu? Porque para mim ainda tá difícil aqui. Então, aí a gente foi mudando os processos, certo? Você foi acompanhando alguns deles, certo? Sim. E eu acho que aí virou cultura. Aí você começa, na realidade, você começa primeiro a comparar com outras assistências técnicas, mas a partir do momento que você começa a utilizar essas ferramentas, começa a executar esses processos, você começa a se distanciar. E aí você perde a referência. Certo? A referência, na realidade, certo? É você que tem que criar. Certo? Se você pega hoje, até meu pessoal fala que leva em outra assistência técnica, o cara armazena os equipamentos, por exemplo, o equipamento sai sujo, o equipamento é armazenado num local, você vê o cara colocando sua televisão numa prateleira que não tem nem suporte. Então, assim, eu tenho que mostrar para o cara que eu armazeno na televisão, eu coloco, na realidade, certo, num plástico, guardo ela lá, certo, para não riscar, para tomar cuidado, para mostrar para ele que estou tomando cuidado. Antigamente a gente guardava as televisões, tinha caixas especiais, na realidade, certo, que a gente colocava as televisões dentro e guardava, então mostrava para o cliente que, na verdade, a televisão podia estar arriscada, mas quando entrou. Naquele tempo também, mostrar para o cliente, fazer uma vistoria, certo, no equipamento, para mostrar para o cliente que ó, o equipamento chegou já assim, dessa maneira. Mas tudo isso é processo, né? É processo. E é processo criado a partir da implantação da cultura de que o cliente está no centro das decisões. Né? É mais barato a gente colocar a televisão em qualquer lugar na prateleira e depois entregar empoeirado. Né? Se a gente colocar a empresa no centro da decisão, a gente faz isso. Mas se a gente coloca o cliente no centro da decisão, a gente gasta um pouco mais, mas entrega um negócio melhor. Você me falou aí agora, né, da comparação com outras assistências. Dá para a gente dizer, então, que a partir do momento que você entende a expectativa do cliente, né, quero saber da sua visão. Bom, a expectativa do meu cliente quando vem aqui com a televisão quebrada ou com qualquer aparelho, porque o Ricardo também tem lá, né, o conserto de computadores, enfim, de videogame. Mas quando o cara chega aqui com o aparelho, eu entendendo a expectativa dele, eu crio, então, processos que tentem superar essa expectativa, que tentem acalmar o ânimo do cliente. Dá para a gente dizer que isso por si só se torna uma barreira competitiva em relação aos outros que fazem o mesmo que você, por exemplo? Acho que para tudo. Você vai pegar para tudo, porque se o cara chegar lá, por exemplo, te dar um exemplo, a gente faz uma vistoria que seja televisão, qualquer outro equipamento. Uhum. O cara colocou uma televisão de 60 polegadas no carro. Cara, ele não tem acomodação para colocar a televisão. Então ele pode, já aconteceu, do cara bater a televisão e ficar com risco. Na hora da entrada, certo? A gente vai pegar, olhar, você vai falar assim, olha, sua televisão veio riscada, está com risco na tela, está trincado a lateral. Certo? Que se esse cara tirou a televisão, colocou no carro, certo? Danificou, ele às vezes nem viu, ou até mesmo no trajeto, né, do carro. Aí chega depois, devolvo a televisão para ele
e ele olha aquilo lá, certo? Não vai ser por maldade, vai ser por não ter visto logo que ele trouxe. O cara vai reclamar. E a gente acaba criando, na realidade, certo? Uma aresta com o cliente, certo? Acaba criando, na realidade, certo? Um problema com ele, porque, na realidade, certo? Mesmo que ele não tenha visto, ele vai reclamar. Certo? Sim, e aí a superação da expectativa foi pro espaço, né? Porque você pode ter feito tudo lindo. Aí tem uma situação lá que ele vai falar, pô, levei a televisão lá e estragou. Né? Independente do problema para a empresa, tem a questão de que se o nosso foco é superar a expectativa do cliente, isso não vai colaborar. Né? Pelo contrário, é mais interessante a gente mostrar para ele que ó, teve um risco aqui na televisão, ok, antes, ele já vê antes, então não tem frustração. E se eu puder fazer alguma coisa para amenizar esse risco, depois eu mostro que a gente fez alguma coisa para amenizar o risco. Aí a gente consegue reverter isso. Eu falei da barreira competitiva porque a gente vê muita gente, muito empresário, se baseando no concorrente, né? Tipo, mas o concorrente lá nem isso faz e eu já estou fazendo muito. E eu gostei da sua frase, a gente perde a referência, a gente passa a ser a referência. Né? E é isso mesmo. Se eu começar a querer fazer as coisas olhando o que os outros fazem apenas, eu vou ser mais um. Né? A partir do momento que eu coloco uma situação de um atendimento Disney que a gente não vê numa assistência técnica, a gente começa a ser diferenciado, né, e cria essa tal da barreira competitiva. Na verdade, na literatura a gente tem um monte de exemplo. Se você pegar o livro A Estratégia do Oceano Azul, em resumo, a estratégia do Oceano Azul é isso. É você fazer o que os outros não estão fazendo, mas que o cliente quer. Que o cliente dê valor também, né? Porque isso gera valor. E que o cliente dê valor, exatamente. É aquela história eu acho que o maior exemplo do livro A Estratégia do Oceano Azul é o Cirque du Soleil, né? Enquanto os circos por aí tudo falindo, passando apuro, o Cirque du Soleil cobrando quanto quer e sempre lotado, né? Passou agora uns momentos difíceis por causa da pandemia, mas o Cirque du Soleil já sempre foi um circo que deu certo. E o que ele fez? Ele estudou o cliente, aplicou a bússola da clientologia e entendeu que ele podia eliminar aquilo que tem e o cliente não dá valor e pegar o dinheiro que sobrou, quando ele eliminou, e aplicar naquilo que o cliente dá valor. Por exemplo, animal. Você sustentar um elefante, um leão no circo é um custo muito alto. E a maioria das pessoas já vinham numa pegada de que exploração animal. Então ele não tem animais no circo, foi retirado tudo. Né? E a maioria das pessoas reclamava que a poltrona, que a cadeira do circo é horrorosa, chega uma hora que você não presta mais atenção no espetáculo porque está doendo. E eles colocaram tudo poltrona super confortável, ar-condicionado, banheiro. Então, coisas que parecia bobo, mas que um circo não fazia. E quando eles se deram ao trabalho de perguntar para o cliente o que ele esperava de um circo, o que faltava no circo, ele uma poltrona confortável para eu poder curtir o espetáculo. Que é um absurdo, né? Porque o cinema tem essa preocupação e o circo não. O teatro tem essa preocupação e o circo não. E aí o Cirque du Soleil fez depois de feito, parece óbvio. E por que eu trouxe esse assunto? Porque você falou no começo da nossa conversa do cliente querer informações. Né? E recentemente, no final de 2021, foi pedido para eu dar uma palestra sobre o atendimento Disney no SUS, aqui em Sorocaba, lá no hospital regional. E eu busquei um pouco de case da Disney sobre o hospital, né? E uma das coisas que eu descobri que quando a Disney aplicou num hospital o modelo dela, foi perguntado para o paciente que estava internado, né? O que você gostaria que o hospital fizesse por você que ele não faz? E ficou todo mundo esperando que havia os pedidos, né, que gerasse investimento, né? E a resposta do cara foi assim, das pessoas foi assim, eu queria ter informação. A ansiedade de quem está internado, né, judia demais. Então, por exemplo, a enfermeira está no meu quarto, aí ela sai. Quando ela volta? Daqui 30 minutos? Daqui 1 hora? Não volta mais hoje? Eu não sei. Eu durmo, não durmo, fico esperando, vão colocar mais alguma coisa na minha veia? O que eu queria? Que quando a enfermeira fosse sair, ela virasse e falasse assim para mim, Sr. Osvaldo, eu tô saindo, volto daqui 1 hora. Pronto. Tirei a ansiedade, volto daqui 1 hora, baixou a Jerusa e tudo certo. Né? Falou, tô lá, cochilando, de repente entra uma pessoa no quarto. Aí eu acordo, fico ali, será que vai me cutucar? Será que vai me espetar? Ela começa a esvaziar o cesto de lixo.
eu queria que a pessoa entrasse e falasse, tá acordado, seu Oswaldo? Oi, seu Oswaldo. Eu sou Dona Lúcia, eu vou fazer a limpeza do teu quarto. E na hora de ir embora, o senhor vai precisar de mais alguma coisa? Olha, eu tô com um pouco de dor, eu vou avisar a enfermeira. Ela não tem que resolver, avisa a enfermeira e pronto. Era isso que ele pediu. E aí, eu sei como que é, porque eu sou seu cliente, eu já levei assistência. Eu queria que você contasse para mim o processo aí, né, com foco nessa parte de apaziguar essa ansiedade do cliente. Porque o cliente que chega com a televisão quebrada, chega com o videogame quebrado, chega com um aparelho que é o aparelho que ele usa na rotina, o computador ele precisa para trabalhar, guardado as devidas proporções, é o cara que está internado, né? Eu preciso saber quando que meu paciente vai ter alta. No caso, o meu paciente é o meu computador, é a minha televisão. E aí fica sem informações, eu vou ficando no escuro, ficando desesperado. Isso a gente mapeou lá com a bússola da clientologia e você fez uns ajustes, inclusive usando tecnologia, que acho que é bem legal. Conta pra mim aí como é que vocês fazem, conta pra nós, né? Você está falando no hospital, só tocar num assunto que é assim, né? Esse é o diferencial, né? Porque esse caso que você falou, eu fui já no hospital, certo? E tem um hospital em Sorocaba, um plano de saúde, que o cara... Eu achei que ia ser aquele atendimento, normalmente não tem horário, normalmente as pessoas não dão informação, você pergunta, tá de cara feia, e fui muito bem atendido. Então, me deram informação... Você foi bem atendido, pode falar pra gente aí qual que é o... Na Unimed, certo? Na Unimed. Aí fui bem atendido, me deram informação, inclusive minha esposa foi perguntar um negócio, o cara pegou, falou, venha comigo, e levou. Falei, nossa, mas puxa vida, será que eu estou no hospital certo? Será que me confundiram com... Não querendo te interromper, Ricardo, mas acho que faz sentido para quem está nos ouvindo. Percebe a tal da bússola funcionando? Aonde a gente fala do percepções, que é o preconceito. Já fui mal atendido em hospitais e eu não espero ser bem atendido. Aí quando é bem atendido, uau! Superou demais minha expectativa. Você viu que você falou, eu estou no lugar certo, eu estou num hospital, né? Porque eu não espero esse tipo de atendimento. Continua aí para nós. Então, e aí teve um caso em Praia Grande também, a mesma coisa, que eu fui lá, certo? E aí você comentou, na realidade, da expectativa. Eu fui lá, daí fui internado, e o cara falou, olha, você vai tomar isso aqui, esse soro aqui, você vai ficar 4 horas internado. Beleza, certo? Já 4 horas, para mim, ó, vou pegar o carro, minha esposa estava com o carro, estaciona o carro, guarda a no ansiedade estacionamento. resolve, sabe o que fazer dali para frente. Porque não tinha lugar muito para parar, certo? Então, assim, pô, já guarda no estacionamento, já sabe que é 4 horas, já sabe quanto vai gastar, já sabe se ela pode fazer alguma coisa ou não, e eu já fico sossegado na cama lá, certo? Esperando 4 horas. Certo? Eu vou dormir, vou descansar aqui pelo menos 4 horas. Porque eu sei que eu tenho 4 horas. Então, a informação, como você falou, lá que a gente fez? Na tecnologia, certo? E aí a Unimed também tem aplicado isso. Certo? A gente avisa o cliente. A primeira coisa que a gente colocou era o seguinte, testar o equipamento quando chega, para já ver se o equipamento tem defeito ou não. Você já mata a ansiedade inicial, né? Que o cara chega e fala, normalmente é assim, né? Minha televisão tava funcionando normal, aí do nada ela parou, né? Queria que você desse uma olhada. E aí eu sempre brinco com as pessoas quando elas falam, não, então, é que antes de queimar ela funcionava, né? E aí você liga o equipamento. Então, às vezes, na verdade, o cara, às vezes, na verdade, você tá assim, dá um defeito, ele traz. E às vezes o defeito, na verdade, quando você vai ligar de novo, já parou de funcionar. Certo? Você já estava um risco na tela, daí o cara transportou, às vezes, um mau contato. E morreu de vez. Morreu de vez. Aí é ruim porque, teoricamente, se eu não testo e morreu de vez, e o cara está vendo, está acompanhando, pô, beleza. Aí o cara fala assim, na percepção dele, na realidade, era só um risquinho, na realidade, eu convivo com aquele risquinho. Tá bom. Só que se eu não testo, na realidade, depois eu falo para que a televisão morreu, ele fala, como? De novo a expectativa vai lá para baixo, né? Piorou a situação. Então você começa testando. Aí você tem como você já dá mais ou menos, na realidade, certo? Um tempo, na realidade, que a televisão vai ficar parada, certo? Aí depois você informa através de tecnologia, certo? Mensagem, seja e-mail, seja, na realidade, um SMS, um WhatsApp, certo? Indicando, na realidade, o orçamento, indicando se o equipamento está pronto. Certo? Então, assim, você cria processos, né, certo? Hoje... quando o equipamento fica pronto, por exemplo, também é uma questão que a gente avisa o cara via WhatsApp, via e-mail. Se passou, na verdade, 3 dias, a gente vai ligar para o cara. Liga, porque às vezes o cara não vê certo, o WhatsApp, não vê, na verdade, certo e-mail. Mas tudo é processo. Eu acho que, assim, você vai colocando um processo, você vê que dá certo, você vai evoluindo no processo.
Então, você vai vendo onde está pegando naquele processo que você pode melhorar. E aí você vai melhorando aos poucos. E não é porque está funcionando que não dá para melhorar, né? Essa é a questão. Essa que é sempre a questão, né? Que o nosso querido Walt Disney, que é o cara que inspirou a gente a estar aqui hoje, falando de modelo Disney, né? Ele sempre colocava isso, né? Tanto que na Disneylândia, na Califórnia, tem uma placa dizendo que a Disneylândia nunca estará pronta. Né? Estamos inaugurando ela, mas ela nunca estará pronta. No Vale do Silício, quando eu estive visitando as empresas lá, eu escutava algumas empresas dizer que o produto delas é forever beta. Né? Nunca vai estar pronto, porque sempre eu posso estar melhorando, até porque nós falamos da bússola do cliente. Que são os desejos, as necessidades do cliente, mas elas mudam. Né? Elas mudam. Por exemplo, há alguns anos atrás, ninguém ia levar lá para arrumar para você um tablet. Não existia. Né? Você não tinha Smart TV. O cara não chegava lá e falava para você, qual que é o problema da sua televisão? É que ela não conecta na internet. Né? Ah, então, é que elas não conectam mesmo, meu amigo. O que conecta na internet é computador. Né? Então, a necessidade vai mudando, a necessidade é a mesma. Preciso resolver meu problema. Né? Mas a forma de resolver esse problema vão mudando. E aí vão surgindo tecnologias. Eu sou cliente lá da empresa, né, da Infortron. Levei um computador recentemente lá para fazer um conserto, a gente substituiu o HD dele e eu experimentei todo esse processo, né? Foi me passado o orçamento, tudo por WhatsApp, a explicação da peça. Eu tive um questionamento, eu não concordei com uma determinada situação, mania de quem acha que entende de tecnologia, né? Aí eu questionei, foi explicado para mim. A partir do momento que foi aprovado por mensagem mesmo, foi me passado um prazo. À medida que ficou pronto, eu recebi informando que estava pronto, depois recebi a nota fiscal, que é outra coisa que hoje em dia a gente vê que nem todo mundo emite as notas, aí vira um outro problema. Então, assim, de novo, a expectativa em relação a uma assistência técnica está muito baixa. E a gente, aqui no Brasil, tem essa vantagem, né? Quando eu falo para as empresas nas palestras, olha, gente, superar a expectativa do cliente, fica todo mundo torcendo o nariz para mim. Eu falo, gente, a gente tem uma vantagem, porque a gente tá com um atendimento muito ruim. É mais fácil elevar o padrão do atendimento, né? Você não precisa de muita coisa para superar a expectativa. Você leva o carro para lavar, o carro volta limpo. Você fala, nossa, ficou limpo, mas você levou para lavar, Cristo. O que você esperava, que voltasse sujo? Mas a gente fazendo aquilo que o cliente, o básico, aquilo que a gente foi pago para fazer. Ontem, né, para o pessoal que está nos ouvindo aí, ontem eu tive uma reunião com esse mesmo Ricardo aqui na entrevista, e nós estávamos contando de algumas coisas que vem acontecendo, né? Eu ontem fui numa padaria, aqui de Sorocaba, na hora de sair da padaria eu joguei a comanda na catraca, a comanda ficou enroscada. Eu dei 2 tapinhas na catraca, não desceu. Eu fiquei com medo de estragar, enfim, respeitando o patrimônio da empresa e fui avisar no caixa. Falei, olha, ficou enroscada a comanda. Veio uma moça, deu uma pancada na catraca, a comanda desceu e ela só faltou me xingar. Ela virou para mim e falou assim, não havia nada de problema, era só você ter dado um tapinha. E saiu. Eu tô quase ligando para a gerência da padaria para pedir desculpa pelo transtorno que eu causei. As pessoas que estavam atrás de mim ficaram constrangidas e se desculparam. Falaram para mim, que coisa, que chato, não. Nossa, eles deviam pedir desculpa. Ficaram se explicando para mim. Dá sugestão lá de colocar uma plaquinha lá a favor, dá 2 tapinhas. Enroscou, deu um tapa, mas não chame a gente. Nós estamos ocupados fazendo outra coisa que não é atender o cliente. É isso que é uma loucura. Né? Ela devia estar ocupada sim, mas naquele momento tinha um cliente. Né? E eu falei esses dias também que nem sempre o cliente tem razão mesmo. Às vezes o cliente está equivocado. E ele vem para reclamar, ele vem para... Gente, você quer ter razão ou você quer conquistar o cliente? O cliente está equivocado, nós vamos trabalhar isso, vamos tentar mostrar para ele, mas sem fazer nenhum tipo de piada em cima dele. Às vezes o cliente vem mostrar um negócio e você fala, viu, mas você não ligou aqui. Mas isso aqui tá errado. O cara viu, ele já viu que ele tá reclamando à toa. A televisão tá com risco. Então, quando a gente fez a avaliação inicial, a gente indicou que tava o risco. Ele já fica chateado por si só, porque ele percebe que ele falou bobagem. Não precisa você ainda fazer um escarcéu em cima disso. Né? E eu vejo, às vezes, as empresas não querem perder a chance
de falar para o cliente você está errado. Na nossa área de sistema, né, tanto sua quanto minha, acontece muito do cliente ligar, né, reclamando de um monte de coisa, aí você vai e mostra para ele que é um cabo que está desconectado. Não tem internet, não vai funcionar, certo? SAT, por exemplo, que é equipamento que se comunica via internet. E aí o cliente já entendeu. Você precisa, então, mas, poxa, não era nada, né? Ligou aqui reclamando. Não precisa disso. Ele já entendeu. Né? Eu costumo falar, a Disney diz o seguinte, se a pessoa tiver dor de cabeça, acordei com dor de cabeça, vou ligar lá na Disney. A Disney tá feliz. Ela fica muito feliz. Ela fala, eu não vou poder resolver o problema da dor de cabeça dele, mas eu vou dizer para ele, olha, no caso de dor de cabeça, a gente não tem solução. Mas o que a gente indica aqui, porque é o que a gente indica para os nossos funcionários, procure um médico. Né? Procure um médico, explique o que está acontecendo. Por quê? Porque se a pessoa, quando tem um problema, pensa na tua marca para solucionar, significa que você tem uma marca valiosa. Uma marca que, na cabeça das pessoas, soluciona problemas. Ótimo, olha que bom. O cara levantou de manhã, o pneu do carro tá furado, preciso ligar lá na Infortron. Porque lá em Infortron é a empresa que resolve as coisas. Legal? Você não vai conseguir resolver o problema do pneu, mas você não vai ser estúpido com ele. Quantas vezes, tanto você quanto eu, nós discutimos, né, de ir no cliente para explicar que a gente não atende ele. Aí o cliente fala assim, mas vocês vieram até aqui para dizer que não vai me atender? Sim, porque a gente te respeita. E se você achou que a gente te atendia, nossa obrigação era vir aqui te explicar o porquê que não. Né? E a gente não vê isso acontecendo. A gente vê os processos sendo feitos para agradar as empresas. E fico muito feliz de ver que a Infortron vem fazendo cada vez mais isso. Na área de software também, né? Vocês também têm monitoramento lá, algumas coisas assim, né? Faz muito tempo, quando eles que tinha contrato, a gente estava falando da internet. Então, o que acontece? O cliente ligava bravo porque não está funcionando, não sei o quê, certo? Que a gente fez uma central de monitoramento onde a gente acompanhava o cliente, sabia se o cliente estava online ou não estava. E muitas vezes, na realidade, certo, assim, caía a net, por exemplo, que era mais comum. Certo? Aí parava, na realidade, de funcionar, só que saía metade dos clientes saía fora, na realidade, do ar. Parava, certo? Outra operadora, saía outra metade, certo? Mas a gente sabia o que responder para o cliente. Certo? O cliente ligava lá, a gente sabia, olha, parou, na realidade, da operadora. Você vai ter que esperar um pouquinho voltar, na realidade, vai voltar a funcionar. E o cliente não sabia que tinha parado. Não, ele é pontual, né? Eu acho que e nós também, porque se você olhar pontualmente, o cara liga, a gente começa a tentar entender na realidade o que está acontecendo. Não, acessa a internet? Não. Daí começa a história. Você testa o roteador, liga e desliga, mas a gente não sabe que parou a operadora. Então, o que a gente fez? A gente fez uma monitoração. A gente monitora, certo, alguns clientes também, na verdade, que são um pouco mais críticos, para já ter noção, certo, na verdade, de qual é, primeiro, a estrutura do cara. Porque é como se fosse, na realidade, documentar tudo que o cara tem, para a gente já saber quando, na realidade, dá um problema, ter um diagnóstico melhor de toda a situação. Você pega, por exemplo, hoje, você pega SAT, por exemplo, que é uma coisa, na realidade, que dá muito problema, certo? E o cara fica parado porque não consegue emitir o cupom fiscal. Para quem não é do meio de automação comercial aí, ou não é varejista, o SAT é um sistema autenticador fiscal. Ele é um equipamento que fica conectado na internet e no computador do cliente e ele serve única e exclusivamente para alimentar o nosso governo das informações de venda para que sejam cobrados impostos. Online, né? Online. Você imagina como as lojas gostam do equipamento SAT. Continua aí, Ricardo. Então, a gente tem um processo que a gente mapeou de como fazer, como testar, para ser rápido, para dar uma resposta para o cliente. Então, a maior parte das vezes, na verdade, é a estrutura, né? Eu lembro que nós fomos na Autocom, que é na feira, e os SATs hoje tudo é bonitinho, tem LED, tem displays, é tudo bonito. O problema é que o lojista não tem espaço, então ele joga esse SAT lá atrás do computador, imagina como que fica, né? Cai na história do Oceano Azul, né? Tipo, eu devo investir na beleza do equipamento? Não, porque o cara não vai dar valor para isso, o negócio vai ficar escondido. Ele fica lá atrás, pode ser bonitinho, pode ser tudo que for, né? Eu lembro que teve um fabricante que colocou uns LED para piscar, para o cara olhar. Falei, cara, que eu sabe se mais de 50% dos meus clientes na esse SAT está lá atrás. E o cara nem vê o LED.
Então, assim, não vai ter como, na realidade, certo? Ele olhar naquele aparelho e vai falar, puta, ó, realmente o LED está piscando, quer dizer que está com falha. Ele também nem entende disso, nem deve Não, ter que entender, né? Tem então, vocês para isso. é a questão, na realidade, certo? De ver e mapear, na realidade, o cliente. O que a gente faz depois que a gente pega todos os problemas, a gente senta, pega o maior problema, que daí que gera atrito, na realidade, com o cliente, né? E a gente faz uma ação para melhorar certa percepção do cliente. Então, e aí isso é legal. Isso é magia Disney. Eu olho aquilo que gera atrito com o cliente, portanto, não colabora com a superação da expectativa dele. Né? Não encanta. É um momento trágico, não é um momento mágico. O que eu faço? Crio um processo para que, se eu não consiga transformar esse momento trágico num momento mágico, eu pelo menos elimine o momento trágico. Né? É isso que eu vejo quando você fala para mim, a gente olha lá os processos, ou a gente faz para avisar o cliente do que está acontecendo, sempre com foco no cliente. Quando a gente consegue colocar o cliente no foco, a gente começa a ver as coisas acontecer. Gente, pode parecer um pouco de exagero, mas assim, a Infortron hoje, na área da automação comercial, é uma das maiores do Brasil. Eu acompanho aqui o crescimento deles, quando eles não são, falando de marcas como TOTUS, por exemplo, quando eles não são o primeiro, eles são o segundo ou o terceiro no ranking nacional, correto? Tô falando bobagem? Não, é isso. Numa outra software house aqui, que é a CSN, um software bem conhecido aí no modelo de brinquedos, o Ricardo está sempre em primeiro lugar, né? A Infortron está sempre em primeiro lugar. Então, esse lance de colocar magia Disney funciona. É sempre perfeito? Eu estou ouvindo aqui esse podcast e eu tive um problema lá com a Infortron. Não, não é sempre perfeito. Né? O importante é estar trabalhando para melhorar sempre, né? E com essa intenção de colocar o cliente na frente e, de novo, dentro da possibilidade ser a referência. Volto a falar para vocês que estão ouvindo o podcast, gente. Mas é difícil. A expectativa no Brasil é muito baixa, né, em relação à qualidade de atendimento. Você precisa de um banco, você precisa ligar no banco, você já começa a sofrer antes de ligar. Sua internet caiu, você já começa a ficar nervoso porque é ruim mesmo. Aí você troca para um plano maior, funciona bom por uma semana. Então, assim, você já espera um mau atendimento. Eu sou muito fã, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de algumas séries, e eu sou muito fã dos Simpsons, né? E eu já falei, acho que até aqui no podcast, que tem um episódio dos Simpsons em que a escola de Springfield vai disputar um campeonato de matemática e chega na final, né? E eles acabam vencendo o campeonato porque o Bart Simpson, que não sabia responder nenhuma pergunta, ele foi pela bagunça. Foi a irmã dele, a Lisa Simpson, que carregou a escola nas costas e respondeu todas as perguntas. Mas a última pergunta, ela não sabia, e ele, por um golpe de sorte, ele sabia. Não vou explicar aqui o que acontece no desenho, se a gente vai se alongar, mas ele descobre, ele sabe a resposta e ele acerta a resposta final, e eles são campeão. E aí, no evento de comemoração, o diretor da escola, o diretor Skinner, abre um champanhe e fala, eu quero propor um brinde ao grande responsável pelo nosso primeiro lugar no campeonato. A Lisa Simpson fica doida. Fala assim, tá vendo? Eu carreguei todo, se não fosse eu, não chegava na final, tinha caído fora na primeira partida. E agora ele vai fazer um brinde ao Bart, que é o grande responsável, porque ele acertou a última, né? E aí o diretor fala, bom, então um brinde ao grande responsável, um brinde ao baixo padrão de ensino. Porque se o padrão fosse alto, a gente não era campeão. Então isso vale muito para a questão. Quando a gente começa a olhar e fala assim, mas eu não consigo ser a Disney, mas você não precisa ser a Disney. Você precisa ser melhor do que o outro. Tem uma outra historinha, né? Que o leão vem correndo e tem dois caras descalços. Aí um sai correndo, o outro começa a colocar o tênis. O descalço fala pra ele, você acha que você pôr o tênis, você vai correr mais rápido que o leão? Então não preciso correr mais rápido que o leão, preciso correr mais rápido que você. Né? Então, é isso. Então você não precisa, eu miro na Lua, eu miro na Disney para ir o mais longe possível. Mas o que eu preciso fazer? Superar a expectativa do meu cliente. Se o meu concorrente, se os meus concorrentes continuam mandando um recado pro cliente de que o atendimento é sempre ruim, muito obrigado, vocês estão ajudando minha vida. Porque aí eu faço pouca coisa aqui, só de oferecer um café pro cliente, eu já estou me diferenciando. Essa que é a grande verdade. Gente, para encerrar aqui o podcast, eu acho que quero agradecer a presença do Ricardo.
acho que tinha que começar com ele, porque ele é uma empresa tradicionalista, né? Com processos tradicionais e que nos últimos anos veio inovando, veio fugindo um pouco. Hoje tem muito mais a pecha de tradicionalista, mas eu não vejo mais tudo isso acontecendo, porque ele tem inovado, tem mudado muita coisa, mas vinha de uma cultura tradicionalista, né? E hoje vem modernizando cada vez mais, colocando tecnologia, mas tudo que ele faz de mudança é feito em direção à melhoria do atendimento do cliente, a superação da expectativa do cliente, e isso tudo porque primeiro mudou-se a cultura. Ao invés de eu olhar o que eu preciso para o concorrente, ou olhar a empresa, eu olho o que o cliente precisa, eu olho o que o mercado está precisando e deixo acontecer. Ricardo, as considerações finais aí sua, muito obrigado aí pela sua presença. Não, eu que agradeço pelo convite, né? Você está falando de mudança, né? Eu já estou aqui, já é uma mudança, né? Porque antigamente, minha versão anterior não faria isso. A versão Ricardo chileno Disney a versão muda. 2022 Disney tá mudando um pouquinho. Legal. Né? Não, mas é mudança. Eu acho que a gente vai mudando, na verdade, a empresa, como a gente comanda a empresa vai mudando também, certo? E você ganha sinergia, né? As pessoas entendem, na verdade, que isso é uma mudança, que é uma mudança boa, escutar do cliente, um agradecimento, ver um sorriso do cliente, certo? Já as pessoas, na verdade, começam a assimilar isso e aí começa a acontecer. Eu acho que é por aí. Não para. O que a gente sempre fala é que isso aí não para, certo? Isso aí começa, na verdade, certo? E tem outra coisa, que é assim, que a gente conversou, na verdade, da referência, né? Você passa a ser a referência, então todo mundo quer copiar você. Então, e aí você tem que evoluir. E é legal. E até porque se todo mundo começar a copiar, faz um bem pro resto, pro cliente em geral. Porque se todo mundo começar a tentar ser um pouco melhor, vai ser bom para todo mundo. Eu falo, o concorrente bom puxa a gente. A gente tem aqui em Sorocaba a chegada de supermercados que são focados em alimento, e que um tá puxando o outro. A gente tá vendo cada dia, um coloca piano, o outro coloca violino, o outro coloca espaço kids, e isso vem puxando. E quem ganha com isso? O cliente, a cidade, né? Fazer um bônus aqui, tava encerrando já, mas eu lembrei de uma outra situação, e acho que vale bem a pena. Quando a gente atende bem o cliente fica feliz, e elogia e sorri. Para quem está atendendo, né, no caso para o funcionário lá da Infortron, ou da Suprion, que é um outro braço da Infortron, né, do grupo, também é mais gostoso, né? É mais gostoso você atender um cliente que está sendo feliz do que você atender um cliente que está bravo ou que está revoltado com alguma coisa. E como há uma mudança na cultura, uma mudança em você ser, como você disse, o Ricardo 2022, né, vem mudando, e aí a empresa muda também, e as pessoas que trabalham com você também acabam tendo que mudar. As que não querem mudar, deixam a empresa. E o que eu queria colocar para você, porque eu conheço ali a sua equipe, um problema, você, empresário, que eu escuto direto reclamar, é o tal do turnover, é o tal da troca de funcionários o tempo todo, né? Ricardo, lá na Infortron, como é que tá isso aí? Olha, mudança, hoje em dia, né, com essas mudanças de mercado, certo? Sempre tem oferta melhor, certo? A gente tem o turnover também, mas a gente vem mantendo a base, né? E você tendo o processo, acho que fica um pouco mais fácil de a pessoa sair e você realocar outra. É verdade. Eu acho que assim, tem a ver com o ambiente também, certo? Se você atende bem o cliente, a pessoa se sente bem atendendo, é mais difícil essa pessoa ficar incomodada, na verdade, de querer sair. Normalmente a pessoa sai porque ela está num lugar onde ela não se sente bem. Certo? E um cliente gritando na orelha, eu acho que ajuda para isso. É mais gostoso você estar trabalhando no lugar em que você entrega, né? E você consegue ser bem, receber elogio. O pessoal lá do comercial seu, por exemplo, tem gente lá que já tem quantos anos de empresa? Acho que mais de 10 anos. Viu? Mais de 10 anos. Se a gente pegar lá no suporte. Tem gente que tem... Não, só o gerente até deve ter uns 15 anos. Acho que adotei eles agora. Já está adotado, né? Já está adotado, já de casa. Já. Mas assim, a gente tem técnico mesmo lá, né? Eu posso até falar o nome de um deles aí, que eu gosto muito dele, que é o Rafael Bisco. Tá lá há quantos anos já? Acho que mais de 13 anos. Né? Então, eu conheci ele lá, ele era um estagiário, né?
Então, assim, por quê? Porque eu estou conseguindo entregar. Se eu estou no lugar que eu tenho que todo dia brigar com o cliente, eu saio. Né? Porque não é a minha... Ninguém gosta de fazer isso. Né? Se a gente consegue trabalhar num lugar que os clientes saem sorrindo, a gente também tem mais possibilidade de sair sorrindo. Então, isso também é magia Disney, também de atendimento. Você foca no cliente, mas não é só no cliente externo, é no cliente interno. Né? Eu sei que você lá na empresa tem um café para os clientes, para os seus funcionários, né? Você tem alguns desafios que você coloca onde eles são premiados com folgas. Né? Tudo isso não deixa de ser focar no cliente, é no cliente interno. Né? As pessoas não conseguem entregar aquilo que elas não têm para entregar. Né? Você não consegue doar R$200 se você não tem R$200. Então, o cliente interno, o funcionário, se ele não recebe também uma cultura Disney, como é que ele vai entregar uma cultura Disney? Acho que isso você faz bem lá. Está de parabéns aí pela empresa, está de parabéns por todo essa vencer como... Para mim, você já é um vencedor do empreendedorismo aqui no Brasil. É um cara que eu miro aí para copiar muita coisa. E que a gente continue colocando magia Disney na empresa cada vez mais. Não, também, então, obrigado, mas você está falando acho que referência é tudo, né? Certo? Se você... Tem gente que consegue administrar sem ser presencialmente. Eu sou aquele cara que gosta de referência. Então, eu gosto de ser a referência para o cara ver como estou mudando, na verdade, e para ele mudar também. Não é fácil, certo? Você falou 34 anos, certo? De empresa, não é para qualquer um, certo? Mas estamos aí. Eu acho que ainda tem muito gás aí para rodar mais alguns anos aí. Você falou aí da liderança, né? Que ser presente e ser de exemplo. Quero encerrar o podcast aqui com aquela frase. O que você faz grita tão alto que eu não ouço o que você fala. Então é isso, gente. Ser líder, coordenar a equipe, você tem que estar disposto a ser o exemplo. Se você não estiver disposto a ser o exemplo, fica complicado. Fechando com o Walt Disney estava sempre presente e sempre buscando o melhor. Quando o funcionário estava fazendo uma coisa mal feita, mas que ia ficar escondido, né, que ninguém ia ver, ele falava pro funcionário, viu, mas isso aí não ficou legal, né? O funcionário falava, não, mas não tem problema, vai ficar por trás aqui, ó, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Eu falava, então, mas você sabe e eu sei. Então nós temos um problema agora. Né? Então já tem 2 que sabem. Né? Então vamos corrigir isso. Eu acho que esse é uma coisa também que a gente tem que ter em mente. Resolveu colocar magia Disney na empresa? A magia Disney é um dos caminhos, existem outros para você se diferenciar. Mas resolveu ir por esse caminho, tenha na mente que a liderança é sua e que você tem que servir de exemplo. Ricardo, abraço, a gente se fala mais. Até mais.